Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma revisão para a próxima prova de vocês, que, se eu não me engano, é dia 4 agora, né? Então, eu achei que seria bacana a gente revisar desde a Sociedade Anônima, que é uma matéria que a gente já tinha passado para integrada, né? Então, a gente vai passar a Sociedade Anônima, contrato de franquia, eh, agência e alienação fiduciária. Então, vamos começar pela Sociedade Anônima, né? A gente já falou bastante dela, mas cabe ressaltar de novo. Então, a Sociedade Anônima, eu preciso que vocês lembrem que ela é uma grande empresa, né? Então, ela precisa de muitos recursos, ela precisa de uma administração um pouco mais rigorosa, justamente porque são grandes valores e é uma dimensão muito grande que você precisa controlar. E aí, o capital social, né, ele vai ser composto por ações. E aí, esses acionistas, eles podem ter duas ações distintas. Eles podem adquirir a ação ordinária, que é aquela que vai dar direito de voto e vai dar a participação nos lucros. Então, essa ação ordinária, ela vai ser muito interessante para aquele acionista que quer participar da gestão da sociedade anônima. Então, é aquele acionista que ele quer participar das decisões, ele quer entender o que está acontecendo, ele quer realmente administrar de certa forma. E aí, ele vai unir a vontade de gestão com a vontade também de auferir ali o lucro, né? Até porque ele está na sociedade anônima justamente para ter um retorno financeiro. E aí ele vai adquirir essa ação ordinária. E a ação preferencial vai ser para aquele acionista que ele não está interessado em administrar nada, não. Ele só está interessado em colocar o dinheiro dele nessa sociedade anônima e ter um recurso financeiro. Então, esse acionista da ação preferencial, ele vai adquirir essa ação, né? E ele vai abdicar do direito dele de voto, totalmente ou parcialmente, enfim, ou qualquer outro direito, para ter um privilégio patrimonial. Então, ele vai ter uma remuneração melhor do que aquele que tem a ordinária, mas ele não vai ter o mesmo direito de voto conferido ao outro, né? E aí, esse é o sócio investidor. E aí, na sociedade anônima, a gente tem dois tipos de assembleia, que é a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. E a Assembleia Geral Ordinária, o que a gente precisa lembrar é que ela é uma assembleia comum, é uma assembleia que os acionistas eles sabem que ela vai acontecer e eles sabem quando ela vai acontecer. Então, ela é obrigatória, ela vai ser convocada nos 4 meses seguintes ao término do exercício social e ela vai ser convocada justamente para tratar sobre as matérias rotineiras, tratar sobre as matérias ali necessárias naquela sociedade e que são matérias comuns, né? São matérias que vão precisar ser tratadas de tempos em tempos e vão ter um momento específico para isso. Já a Assembleia Geral Extraordinária, ela não vai tratar das matérias rotineiras. Ela vai tratar de tudo aquilo que a Assembleia Geral Ordinária não vai tratar. Então, ela tem uma competência residual. E a Assembleia Extraordinária, ela não tem um período exato para ela acontecer, justamente porque ela vai acontecer de acordo com o que for necessário. Então, surgiu uma pauta ali na sociedade que precisa ser resolvida, precisa ser tratada, e não dá para esperar o término do exercício social para trabalhar isso numa Assembleia Ordinária. Então, a gente vai convocar uma Assembleia Extraordinária para esse determinado fim. Então, a realização dela vai ser facultativa, porque ela só vai acontecer quando tiver um motivo ali para acontecer. E aí, a gente tem a Golden Share. A Golden Share, ela também é uma ação preferencial, né? E ela vai ser destinada ao poder público quando uma empresa pública passar por um processo de privatização. Então, né, havia uma empresa pública, o poder público vai privatizar, então ele não vai ser, né, mais o dono ali, mas com a privatização, o poder público ele não vai querer perder os poderes que ele tinha ali naquela empresa. Então vai surgir a Golden Share, que é uma ação preferencial que vai dar um certo um poder realmente para o poder público, né, para o ente desestatizante, que ele vai poder vetar algumas matérias. Então, ele vai continuar tendo poder ali bem relevante em relação àquela empresa. E aí, essas matérias, elas não são absolutas, né? São matérias que vão ser específicas, vão ser ali determinadas certinho no contrato, mas ele vai ter um poder muito relevante, né? Ele vai poder
brecar ali tudo aquilo que ele achar que não é interessante para aquela empresa. E aí a gente tem também as debêntures, que como eu falei, a sociedade anônima, ela é uma sociedade muito grande e ela precisa de muito dinheiro. Então, justamente por isso, ela vai buscar a captação de recursos. E as debêntures é uma forma muito clara para captar esses recursos. Elas são emitidas, né, para serem resgatadas a longo prazo. E aí a empresa, a sociedade, né, ela vai emprestar um dinheiro do público externo. Então, vamos supor, eu tô lá, né, com o meu dinheirinho, vamos supor que eu quero investir 50 mil nessa sociedade anônima. E aí, eu vou investir 50 mil, vou comprar ali, né, essa debenture, e aí, no prazo de 10 anos, a sociedade anônima vai me dar 80 mil. Então, eu vou emprestar esse dinheiro com o objetivo de receber mais lá no final, com o objetivo de que a sociedade me dê um valor que compense, né, eu estar investindo meu dinheiro. E normalmente é a longo prazo, por quê? Porque a quantia emprestada, ela vai ser uma quantia significativa, justamente porque é, é, é muito mais interessante para a sociedade anônima emprestar do público externo do que emprestar, por exemplo, do banco, né? Que os juros vão ser muito mais altos para ela, enfim. E aí, a fim de garantir esse pagamento, né? A fim de que eu, por exemplo, que comprei ali essa debenture, receba o dinheiro lá no final, eu vou poder ter algumas garantias. A sociedade anônima ela vai dar algumas garantias. Pode ser uma garantia real, que emprestei 50 mil. Então, a sociedade anônima vai destinar um carro, por exemplo, para o pagamento dessa dívida. Então, a sociedade ela não vai poder vender esse carro até ela me pagar, porque é a minha garantia. Então, em 10 anos que o meu dinheiro vai ficar ali, ela não vai poder vender esse carro. E não é muito interessante, né? Porque para uma sociedade ficar com um bem ali travado por tanto tempo, para que só a longo prazo aquela dívida, né, seja paga, enfim, e ela possa vender o carro, não é muito interessante. E aí a gente tem a outra garantia, que é a flutuante. Na flutuante, ah, a dívida ela vai ser garantida por todo o patrimônio ali daquela sociedade. Então não vai ter um bem específico, vai ser todo o patrimônio. E para mim, né, como uma pessoa que adquiriu essa debênture, é muito interessante também, mas é menos do que um bem específico, né? Porque de um bem específico vai ter um bem destinado para mim para o pagamento dessa dívida. Agora, do patrimônio total, pode ser que tenham muitas pessoas que tenham debênture e que estejam ali, né? Então, para mim é menos interessante, mas para a empresa flexibiliza muito mais a forma de pagamento. E aí, a sociedade ela pode também não dar nenhuma garantia, que é no caso do quirografário. Então, o quirografário ele não vai ter nenhuma garantia. E pior que o quirografário é o caso da subordinação. Porque na subordinação, além de não ter garantia, o valor ele só vai ser pago depois de terem sido pagos todos os quirografários. Então, quem tem ali as subordinadas não vai receber nunca. Porque vamos imaginar que essa sociedade anônima ela tenha a falência decretada. Se ela tem a falência decretada, é porque ela já tem ali problemas financeiros. E se ela tem problemas financeiros, como que ela vai pagar todo mundo? Ela vai pagar todos os quirografários, vai pagar todos os subordinados? Não faz sentido. Então, esses subordinados, eles, assim, eles são os piores realmente ali do tipo de garantia. E aí, deixa eu ver, o que eu ia falar? Acho que é isso. Das debentures, é isso. E um detalhe importante é que, normalmente, quanto mais garantia você tem, menos rentabilidade você tem. Então, se você tem uma garantia muito boa da debenture, provavelmente você vai receber menos. E se você não tem nenhuma garantia, se você está ali no quirografário ou nas subordinadas, possivelmente você tem uma expectativa de rentabilidade muito maior, porque você está assumindo um risco de talvez não receber lá na frente, mas você está buscando uma rentabilidade muito mais alta. Então, por exemplo, vamos supor que quem adquiriu a real vai receber uma taxa ali de 1%, e quem está na subordinada vai receber 1,5%. Talvez possa ser interessante, né? A longo prazo, ali, os juros compostos, esse meio vai fazer muita diferença. Então, a pessoa que adquire, né, ela vai ver se vale a pena ou não.
Mas enfim, essas são as garantias. E aí a gente tem as partes beneficiárias também, que como a gente já tinha falado, normalmente as partes beneficiárias, elas são dadas para funcionários, né, como uma forma de incentivo, enfim, que é, em resumo, uma participação nos lucros. Então, é, essa parte beneficiária é uma pequena partezinha realmente de participação nos lucros para incentivo dos funcionários. Então, eles têm ali um crédito. E essas partes beneficiárias, elas não podem superar 10% dos lucros líquidos. Justamente porque, se é uma participação nos lucros, e se tem acionistas, os acionistas, eles têm, né, essa participação nos lucros. Então, se você destinar muitas partes beneficiárias, quer dizer que alguém vai estar perdendo ali uma participação. Então, por isso que tem essa limitação, porque os acionistas, eles também devem receber, né, esses lucros. E aí a gente tem o bônus de subscrição, que eu não sei se vocês lembram, mas tem a sociedade anônima de capital autorizado, que é aquela sociedade anônima que ela começa com um valor específico, né? Mas ela tem uma expectativa de aumentar, de majorar esse capital social. Então, já que ela tem essa expectativa, essas pessoas vão comprar o bônus de subscrição para ter preferência na aquisição dessas novas ações. Então, por exemplo, a sociedade anônima tem 1 milhão, mas ela está previsto para aumentar mais meio milhão. Esse meio milhão de ações, ele vai fazer parte desse bônus de subscrição. Então, as pessoas que estão interessadas em comprar essas novas ações, elas vão comprar esse bônus de subscrição para ter preferência para comprar essas novas ações e, quem sabe, ter um lucro melhor, né? Até porque depois das ações serem emitidas, elas vão ser comercializadas por um valor muito maior. Então, se você acha que aquela sociedade ela tem uma expectativa de lucro muito boa, faz sentido você querer ter essa preferência, porque você vai pagar um preço muito menor e depois você vai ter uma rentabilidade muito maior com isso. Então, esse é o bônus de subscrição. Ele é um direito de preferência. E aí a gente tem os órgãos da sociedade anônima, que é o conselho de administração, né? Que ele vai trabalhar ali sobre a questão dos planos, das estratégias ali de negócios. E a existência dele, né, vai ser obrigatória na sociedade anônima aberta e na de capital autorizado e facultativa na sociedade anônima fechada. E aí a gente tem a diretoria, que, como eu já tinha falado outras vezes, né, a diretoria, a característica dela é ser especializada. Então, assim como a gente tem nas ligas e na Valejur, por exemplo, tem as diretorias, né? Então, vai ter a diretoria de marketing, vai ter a diretoria do financeiro, a diretoria das relações públicas, dos recursos humanos, enfim. As diretorias, elas são especializadas. Elas são criadas ali para tratar de um tema específico. E elas vão ser criadas de acordo com a necessidade, né, daquela sociedade anônima. E uma que eu coloquei ali do exemplo é a de compliance, né, que é muito comum para tratar sobre as questões de conformidade, enfim, ambientais entram nesse quesito. Enfim, e as diretorias são isso, é um órgão de representação, né, que vai conduzir a companhia a alcançar aquilo que foi traçado pela Assembleia. Então, se a sociedade anônima, por exemplo, quer ter uma imagem melhor para o público, né? A diretoria de marketing vai cuidar disso. Então, a diretoria de marketing ela vai traçar ali como que ela vai conseguir realizar o que a Assembleia determinou, o que o Conselho determinou. E aí a gente tem o Conselho Fiscal, que é um órgão de fiscalização, né? Como o próprio nome já sugere, e ele vai ser instalado ou pela Assembleia Geral ou a pedido dos acionistas que representem no mínimo 1/10 das ações com direito a voto ou 5% das ações sem direito a voto. E aí a gente chega no contrato de franquia. Como a gente já tinha feito a revisão para a integrada, né? O contrato de franquia é um contrato em que o franqueador ele autoriza, por meio de um contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos da propriedade intelectual. E aí, sempre vai estar associado ao direito de produção ou de distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido e detido pelo franqueador, mediante a remuneração direta ou indireta, né, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. E o contrato de franquia, ele é muito claro no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu já tinha falado do McDonald's. O McDonald's, ele é um, um, um exemplo
um exemplo claro, né, de contrato de franquia. Porque os McDonald's ao longo do mundo, eles não pertencem a uma pessoa só, eles pertencem a franqueados, né, que adquiriram ali essa autorização do franqueador de usar a marca e de usar todo o sistema ali de distribuição, né? Então, por exemplo, toda McDonald's que você vá, você vai ver o uso desse sistema. Você vai ver não necessariamente só a logo ali do McDonald's, né? Não só a marca, mas você vai ver nas estruturas, você vai ver na estética dos móveis, na forma de fazer os lanches, enfim, tudo é muito padronizado, tudo tem um modelo específico de prestação de serviço. E aí, um ponto muito importante é isso, né? De não caracterizar a relação de consumo ou vínculo empregatício. Então, por exemplo, os funcionários dessa franquia. Os funcionários dessa franquia, se tiver algum débito ali trabalhista, enfim, eles não vão executar o franqueador, eles vão executar o franqueado, porque a relação de emprego deles é em relação ao franqueado. O franqueador, ele apenas está autorizando ali o uso, né, daquela propriedade intelectual. E em relação à relação de consumo, também é sempre em relação ao franqueado. E aí, esse contrato, a gente chama ele de um contrato com múltiplos objetos. Por quê? Porque tem várias coisas que englobam o contrato de franquia. É isso que eu estava falando, é a estrutura, é a forma de comercialização, é a forma de montagem, é a forma de organização de tudo, né? De onde que coloca tal produto, como que faz tal lanche, como que vai fazer o atendimento, quais que são os fornecedores dos produtos específicos para ter o sabor de tal coisa. Então, tudo é muito determinado. E aí, é um contrato com múltiplos objetos, porque não só a marca, não só a forma de prestar o serviço, mas vai ter principalmente o know-how, né? Que é esse treinamento. Então, o franqueador, ele vai mostrar para o franqueado como tudo deve ser feito. Então, como que vai ser essa prestação de serviço? E aí, um ponto importante também é que todos os conflitos que surgirem em relação ao franqueador e o franqueado, eles podem ser resolvidos pela arbitragem. O que faz com que tudo seja resolvido de uma maneira muito mais rápida, né? Já que se você entrar com um processo judicial, pode demorar uns bons anos para a gente resolver esse conflito. Então, normalmente tem essa cláusula arbitral aí para resolver os problemas. E aí, as características do contrato de franquia primeiro, consensual, né? Que é esse acordo de vontades entre o franqueado e o franqueador. É um contrato solene, por quê? Porque ele tem uma maneira específica para ser formulado, né? Então, ele tem que ser redigido por escrito. Ele é bilateral, porque é um sacrifício patrimonial para ambos os lados. Então, o franqueado, ele vai estar comprando, então ele vai estar investindo ali uma quantia para conseguir usar a propriedade intelectual aí do franqueador. E o franqueador, ele vai estar abdicando, né, da propriedade intelectual, ele vai estar abdicando ali da sua marca e vai permitir que esse franqueado utilize. Então, é um sacrifício de ambos. E também é comutativo, porque ambos os contratantes eles já têm conhecimento daquilo que eles estão obrigados. Então, por exemplo, o franqueador, ele sabe que ele vai ter que fornecer a marca, fornecer ali todo o conhecimento, né, do método ali de comercialização. E o franqueado, ele sabe que ele vai ter gasto com a montagem, ele sabe que ele vai ter gasto com o fornecedor, ele sabe que ele vai ter que pagar um valor, né, por aquela franquia, ele sabe que ele vai ter que pagar um valor depois também para o franqueador, né? Porque o franqueador também não vai só receber aquele valor inicial, ele vai receber é, ao longo de todo aquele contrato, né? Em relação às vendas, enfim. Então, todos eles sabem das suas obrigações. E aí a gente tem a circular de oferta de franquia, que é o quê? É a obrigação, né, que vai ser formulada por escrito e assinada na presença de duas testemunhas e que necessariamente tem que ter uma fase pré-contratual. E aí, o que, que seria essa frase pré-contratual? É um documento que ele vai ser elaborado pelo franqueador e vai conter todos os detalhes daquela franquia. Então, qual é aquela marca? Qual a reputação daquela marca? Tem processo? Como que funciona? Qual que é a expectativa de lucro, né? O que, que aquele franqueado vai ter que gastar? O que, que ele vai ter que comprar? Quais que são os fornecedores? Qual que é o produto que ele tem que adquirir? Enfim, vai estar ali escrito todas as cláusulas, todos os detalhes, todos os direitos e obrigações. Então, o franqueado, ele vai ter ali para ele tudo o que ele precisa saber. E aí,
esse contrato, né, a gente vai chamar ele de um contrato tipo. Por quê? Porque ele vai ser constituído, né, por essas cláusulas pré-elaboradas aí pelo franqueador. E o franqueado, ele não vai ter direito de voz, ele não vai ter como opinar se ele concorda ou não com essas cláusulas. Ou ele vai aceitar, ou ele vai negar, e ponto. Só que essa é a questão, né? Ele não vai ter o direito de negociar, mas ele vai ter que saber sobre todos os detalhes, que é esse documento que o franqueador vai formular. E aí, coloquei como importante novamente, né? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e o franqueador não responde pelos débitos trabalhistas. E esse é o contrato de franquia. E agora, chegamos na representação comercial. A representação comercial, ela é muito simples também de entender na prática sobre o funcionamento. Primeiro, eu coloquei o conceito, né, que está no artigo 1º dessa Lei 4.886. Então, essa é a lei da representação comercial, que diz que exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então, essa representação comercial, o que a gente precisa lembrar dela é que não dá relação de emprego. Não é uma relação de emprego. Mas também ela não tem um caráter eventual, né? Então é uma pessoa que vai ser contratada ali, não por um período curto, né? Ela vai ter um contrato ali com a empresa. E aí, essa representação comercial, ela é muito fácil da gente entender na prática, por quê? Porque ela é muito comum. Por exemplo, vamos supor uma loja. Aqui em Cunha tem 2 lojas só que trabalham com a Farm, por exemplo. Então, essas pessoas são representantes comerciais da marca Farm e que vão comercializar esses produtos. E aí, temos alguns detalhes, né? Primeiro, a relação ao registro. É obrigatório o registro, né, das pessoas que exerçam a representação comercial e elas devem fazer o registro nos conselhos regionais, né? E esses conselhos regionais, eles fiscalizam aí o exercício dessa profissão. E aí, um detalhe que eu coloquei é que, mesmo que tenha essa obrigatoriedade aí do registro, o STF já decidiu que, mesmo que não tenha o registro, é devido aos representantes a remuneração pelos serviços prestados, né? Porque uma determinação é que se não tivesse registro, eles não iam receber. Então, o STF já decidiu que, mesmo que falte esse registro, eles vão receber pelos serviços prestados e pelos contratos celebrados. E aí, quem não vai poder ser representante? O que não pode ser comerciante, e isso vocês entendam, aquele que não pode ser empresário. O falido, não reabilitado. O que tenha sido condenado por infração penal de natureza infamante, que aí é a falsidade, estelionato, apropriação indébita, enfim. E o que tiver com seu registro comercial cancelado como penalidade. Então, todos esses que estão impedidos de ser representantes, está aí previsto no artigo 4º dessa Lei 4.886. E aí, estava falando, né, dos representantes. Esses representantes, eles vão ter uma exclusividade de representação. E aí, essa exclusividade, mesmo que ela não esteja prevista no contrato, ela vai ser presumida, a não ser, né, que tenha uma cláusula lá expressa de que não tem essa exclusividade. Mas, em regra, vai ter uma exclusividade de zona do representante. Ou seja, ali em uma determinada região, uma determinada zona, só aquele representante vai poder comercializar aquele produto. Então, o que eu estava falando da Farm, por exemplo, aqui em Cunha, a gente só tem 2 lojas que comercializam produtos da Farm. Ou seja, são representantes que têm uma exclusividade de representação. Então, só essas 2 lojas podem vender aqui, né? Podem ser representantes. E aí, eles têm essa exclusividade. E em relação à remuneração do representante, como eu falei, o STF já decidiu que mesmo que não tenha o registro, que é obrigatório, eles vão receber a remuneração. Só que essa remuneração, ela não é um salário fixo para o representante. Ela é um salário de comissão, assim como vendedores, né, em lojas. Você recebe ali
uma comissão sobre os produtos que você vende. E assim vai ser com o representante. Ele vai receber uma comissão sobre os negócios que ele conseguiu firmar, seja de produtos mesmo, ou seja de contratos, né? Enfim. E aí, se ele não fizer o negócio, ele não vai receber. Essa é a questão. Mas aí no artigo 32 fala justamente disso, né? Que o representante comercial ele vai adquirir o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas. E aí a gente tem a agência. A agência, pela doutrina majoritária, ela é a mesma coisa que o contrato aí de representação. Porque o conceito dela é muito parecido, é praticamente idêntico mesmo ao contrato de representação. E eu até coloquei o conceito aí em cima, que fala que, pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual, também, né, não eventual, e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Então, se a gente for comparar com aquilo que estava determinado no contrato de representação, realmente é muito semelhante, porque é uma pessoa que vai assumir, né, essa obrigação em caráter não eventual, assim como no outro, sem vínculo de dependência, assim como no outro, né, que não vai ter o vínculo de emprego ali, enfim. É, e ela vai promover a realização ali de certos negócios, assim como na de representação, em uma zona determinada. Então, ela é muito parecida. Então, a maior parte da doutrina defende que realmente é sinônimo. Mas a outra parte da doutrina alega que tem algumas diferenças. E a primeira delas é que o contrato de agência ele seria mais amplo que o contrato de porque no contrato de agência vai recair também sobre serviços. No de representação, a gente viu, né, que é principalmente os produtos que vão ser comercializados. Mas aqui a gente tem a questão dos serviços. Então, até no livro do professor Surrell, né, cita como exemplo os agentes, né, de cantores, de atletas, enfim. Porque os agentes, eles estão ali representando o atleta, representando o cantor. Então, eles vão participar de todos os atos negociais, né? Então, eles que vão ver as propostas de show, eles que vão ver as propostas de parceria, enfim, eles vão realmente agenciar, né? Eles vão cuidar de toda a carreira daquele cantor, daquele atleta. E aí, uma outra diferença que essa parte da doutrina também fala é que na omissão do contrato de agência vai ter exclusividade da zona e da representação. A gente viu que no contrato de representação vai ter exclusividade da zona, né, em caso de omissão. E aqui é adicionada essa questão da representação também. Mas, em resumo, o contrato de agência ele realmente é muito diferente. Ele é muito parecido, né? Ele é praticamente idêntico. Então, as únicas diferenças que a gente vai conseguir citar é essa ampliação aí, porque pode recair sobre serviços, e a questão da exclusividade de representação no caso da omissão do contrato. E eu nunca sei o porquê que não compartilha a última folha do, do slide. Então, eu vou compartilhar aqui de novo. Só um minutinho. Porque o último tema é em relação à alienação fiduciária. Tá. Alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela também, né, é uma relação contratual, só que ela é considerada uma relação contratual acessória de garantia. Por quê? Porque a alienação fiduciária vai ser um contrato extra que você vai dar garantia de outra coisa que você quer comprar. Então, tanto que um dos exemplos de alienação fiduciária é justamente quando você quer comprar, por exemplo, um carro. Você vai lá na concessionária, você escolhe o carro que você quer, e aí você precisa do dinheiro, só que você não tem o dinheiro. E aí o que que você faz? Você vai fazer um contrato de empréstimo para comprar aquele veículo, certo? Então, a alienação fiduciária em garantia é isso, você faz um outro contrato para conseguir firmar essa compra.
E aí, geralmente, né, ele nasce para garantir contrato de mútuo bancário, por meio do qual uma instituição financeira empresta determinada quantia para o seu cliente adquirir o bem desejado e, posteriormente, o cliente dá o próprio bem adquirido como garantia ao contrato de empréstimo. Então, você vai lá nessa concessionária, você quer comprar o carro, você não tem dinheiro, aí você vai numa instituição financeira, empresta aquele valor, compra o carro e aí, a partir desse momento que você compra o carro, você vai estar na posse dele. Mas a propriedade dele ainda não vai ser sua. Por quê? Porque você vai dar esse carro em garantia do empréstimo. Então, você faz o empréstimo para comprar o veículo e depois você dá o veículo em garantia desse empréstimo. Então, você vai continuar na posse desse veículo até o momento em que você pagar totalmente o empréstimo. Porque aí sim, esse bem vai ser realmente seu. E aí, eu coloquei ali no terceiro parágrafo, né? Que na alienação fiduciária, o devedor ele fica na posse direta do bem, então ele vai ficar ali como depositário, né? Ele vai guardar aquele bem, vai cuidar daquele bem. E o credor, ele vai ficar com a propriedade resolúvel. Então, o credor, ele vai continuar com a propriedade daquele veículo até o devedor saldar a dívida. E aí, quando quitar de fato aquele empréstimo, aí o devedor vai ter a propriedade do veículo. E aí, um detalhe importante, que eu até coloquei a súmula 28 do STJ, é que, mesmo que você dê em garantia o bem que você comprou, o contrato de alienação fiduciária, ele pode ter por objeto o bem que já integrava o patrimônio do devedor. Então, não necessariamente vai ser o bem adquirido ali. E um outro ponto muito importante é que não vai aplicar a impenhorabilidade do bem de família. Porque vamos supor, essa alienação fiduciária em garantia, ela pode ser tanto para um bem imóvel, que seria no caso do veículo, quanto para um bem imóvel. E aí vamos supor que você fez uma alienação fiduciária para você comprar um bem imóvel e depois você não quer que o banco tome aquele imóvel de você porque ele é um bem de família. Então, nesse caso, a gente não vai conseguir aplicar essa tese. Por quê? Porque, em tese ali, né, o bem imóvel, ele não é da família ainda. Ele não faz parte ali da propriedade da família. Por quê? Porque aquela família, ou aquela pessoa, né, enfim, o bem de família não precisa necessariamente ser de uma família, pode ser de uma pessoa só. É, em tese, aquela pessoa, ela tá só na posse do bem. Ela tá como depositária, então aquele bem ainda não é dela de verdade. Só vai ser dela quando ela terminar de pagar. Então não tem como você impedir que a instituição financeira pegue aquele bem, né, como garantia, sendo que você só tá ali na posse. Quem é o dono de verdade é a instituição financeira. Até você quitar o contrato, tá com a instituição financeira. Então, essa é a alienação fiduciária, gente. E acho que é só isso que eu tenho pra falar dela. Mas ela é muito comum, né? E é muito mais claro com a questão de carro. Muita gente faz isso. Tanto que se vocês forem ver na prática, a questão de execução, enfim, aparece muito em escritórios sobre a alienação fiduciária em caso de bem móvel, né? Mas enfim, essa é a matéria até o momento. E espero que tenha ajudado para a prova. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp e depois eu vou disponibilizar também os slides. E isso aqui ficou meio que um rascunho, depois eu vou organizar e deixar mais bonitinho também. E colocar mais coisa aí até amanhã eu compartilho com vocês. Mas é isso, gente. Ficou pouca matéria porque a gente já tinha revisado muito, né, pra prova integrada e das outras semanas, então não faltou muita coisa pra falar hoje. Mas espero que tenha ajudado.